Olá, no Direito Sem Fronteiras de hoje vamos continuar falando sobre o Parlamento Europeu e quais foram os resultados das eleições deste ano. Quem foram os grandes vencedores do pleito e como foi o comparecimento dos cidadãos da União Europeia? Como esse novo parlamento vai dialogar com os europeus e com o resto do mundo? Veja na reportagem. A participação dos eleitores na escolha dos representantes de 28 países membros no Parlamento Europeu foi a mais alta nos últimos 20 anos, com 51% em todo o continente. O pleito durou 4 dias no final de maio e elegeu representantes para 751 assentos. Centro-direita e centro-esquerda perderam espaço pela primeira vez em 40 anos. Os nacionalistas de extrema-direita saíram vitoriosos. Nigel Farage, no Reino Unido, Marine Le Pen, na França e Matteo Salvini, na Itália, defendem uma Europa com fronteiras mais rígidas para conter imigrantes que vêm das guerras do Oriente Médio e da África. Nigel Farage, o líder do Brexit e principal protagonista da campanha vitoriosa para a saída do Reino Unido da União Europeia, ganhou quase metade das 73 cadeiras. Na Alemanha, o país mais populoso da União Europeia, a chanceler Angela Merkel teve um desempenho morno nas urnas e uma queda de votos em relação ao último pleito. Na contramão nacionalista, o Partido Verde cresceu graças à participação dos jovens que foram às urnas na Alemanha, França e Irlanda por causa das marchas pelo clima e contra o aquecimento global. E para debater o assunto, convidamos Ana Carla Gomes Pinto, especialista em Direito Internacional Privado, e o juiz federal Paulo César Rodrigues. Obrigado pela presença dos dois aqui em nosso programa. Doutora, começo com a senhora. A extrema-direita, principalmente na Itália, veio com uma força razoável, somando-se também ao bloco da França. Como é que a senhora analisa esses dois países, especificamente com a direita, mantendo e ganhando, inclusive vencendo o partido dos líderes do governo francês? Isso. Essa tendência nacionalista, ela vai se repercutir aí em toda a Europa, né? Nas sessões e nas decisões do Parlamento Europeu, no que se refere principalmente nas questões imigrantes, né? E nas questões de comércio. Tem uma tendência aí de fechar as suas fronteiras ou de abrir as suas fronteiras, de fechar o comércio com o Japão, que é uma tendência que está bastante em pauta no Parlamento Europeu da legislatura passada, né? E aí a gente vê que os nacionalistas continuam com força. Isso é um dizer tanto dos eleitores quanto da política dos países europeus. Mesmo a Itália numa situação de endividamento público, como está hoje, uma ameaça razoável de perder o controle sobre as finanças internas. Como é que o senhor vê isso, doutor? Eu acredito que seja também não só um fenômeno econômico, mas um fenômeno cultural. Os nacionalismos são um movimento do final do século XIX, especialmente na Alemanha e na Itália, de criação desse imaginário romântico, de um espírito único, de pessoas que são conectadas pela cultura, pela religião, pela língua. E isso tem é consequência do medo e da xenofobia e de como incorporar as pessoas que circulam no fluxo migratório num mundo globalizado. Portanto, cria-se uma tensão entre esses estrangeiros que são necessários à economia, mas que não são integrados à vida nacional, e as pessoas que não têm empregos porque a mão de obra estrangeira é mais barata e que se ressentem disso. Se, por um lado, os nacionais não querem os estrangeiros, por outro, os estrangeiros não integrados também não querem pagar impostos e não querem participar de um país que não é um país que os acolha. E isso é um fenômeno cultural. A questão da mão de obra. Fala-se muito que os imigrantes podem ocupar o lugar no mercado de trabalho dos europeus. Mas isso não é bem verdade. A categoria, a capacitação desses imigrantes para esses cargos, para essas funções, não estaria muito no mesmo nível. Como a senhora vê isso? Exato. A gente percebe aí que a população europeia ela tem um nível de escolaridade um pouco maior, né, mais elevado do que os países em que imigram pessoas. Porém, vem realmente de uma questão cultural, histórica, a xenofobia, como o doutor falou, de bloqueio, de resistência
aos estrangeiros, né? Os subempregos, por assim dizer, eles realmente são a porta de entrada para o imigrante, é onde eles permanecem e se sentem satisfeitos, em sua maioria, nas categorias mais baixas de empregos. Porém, os europeus que atendem uma categoria maior de salários e de classe não se sentem confortáveis com essa proximidade e com uma invasão que eles assim sentem dos africanos, até os russos que migram também, né, os russos, os paquistaneses, os indianos que vêm muito à Europa em busca dos subempregos. Mesmo ocupando cadeiras e classes mais baixas dentro do organograma ali nacional na Europa, os europeus eles não se sentem confortáveis com essa proximidade. Isso é cultural e histórico. Cultura e história. Não é uma ironia isso? Porque a Europa se desenvolveu exatamente explorando países de fora do continente. Sim. Como é que a gente pode justificar isso? A riqueza europeia se baseou muito na exploração de países africanos, asiáticos, sul-americanos, no caso do Brasil, enfim. Toda essa expansão do mercantilismo europeu a partir do século XV, no comecinho, 1410, por aí. Mas toda essa história da Europa, e notadamente a história da exploração, é a história de dividir o mundo em categorias diferentes, o que convencionou se chamar ser eurocentrado. O próprio direito internacional, por exemplo, lá no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, fala em princípios das nações civilizadas. Portanto, nações civilizadas é a mesma ideia dessas nações que formam o centro da Europa. Mas, historicamente, há duas grandes ideias que nunca saíram da cabeça dos europeus. Uma é a de império, a tentativa de refazer impérios. O Império Romano, o Sacro Império Romano Germânico e até a tentativa de Hitler de um terceiro império. A outra ideia histórica é a da distinção entre estrangeiros. Na própria Grécia Antiga, se tinha os estrangeiros aceitáveis, aqueles que circulavam entre as cidades-estados, que eram os metecos, e tinha os bárbaros, que eram os estrangeiros de muito longe, que só serviam para ser escravos. Essa ideia é a ideia que se replica hoje. Um espanhol não olha para um alemão reconhecendo como igual, mas reconhece o alemão como alguém do mesmo nível. E esse nível não é o nível de um paraguaio, de um brasileiro ou de um chinês. A questão do europeu para o europeu. Um alemão vê um espanhol com o mesmo nível ou com o mesmo alemão, ombro? não. O alemão não. Não. Ou seja, existe então já um problema ali de quase que de gênesis da União. Sim, como propriamente foi dito, apesar deles terem sido exploradores, eles só se veem nessa condição. Jamais houve uma ideia de globalização, de equidade, de isonomia, e sim de exploração propriamente. E apesar deles quererem explorar e ter esse domínio sobre outras terras, outros povos e outras culturas, jamais eles quiseram perder os seus, né? Eles queriam agregar. É cultural e vem se perpetrando até hoje. A própria ideia de igualdade entre eles não existe. Vê-se que Portugal é totalmente diferente de todo o resto do Império Europeu, né? Por assim dizer. Eu me lembro que em 1988 eu estava em Portugal, aniversário da Revolução dos Cravos, e a manchete do jornal, salvo engano, Notícia, era a seguinte: somos Europa. Foi exatamente naquele dia que tinha sido oficializada a entrada do país na comunidade. Ainda hoje, as próprias eleições com Portugal e Luxemburgo, o slogan é esse, de que eles querem fazer parte. Eles somos pequenos, porém temos voz, né, no parlamento. A questão do parlamento, diante desta mistura conceitual, né? Esse parlamento vai ser formado de que jeito? Qual seria a tendência desse parlamento com esse avanço da direita, mas também com o avanço dos verdes? Na verdade, o avanço da direita não foi um avanço tão grande como se esperava. Não. Qual é a sua opinião? A minha opinião é que esses partidos de centro-direita, o Partido Popular Europeu e o Partido de Centro-Esquerda, a Aliança Democratas e Socialistas, dominavam uma política morna na Europa. Uhum. E agora os eleitores querem uma política mais proativa e com ideologia. E por isso houve esse avanço que não foi o esperado da extrema-direita, mas um avanço que tem essa pauta: imigração, comércio e terrorismo.
Cada estado diz como vai indicar o seu representante, portanto, as eleições são feitas internamente com uma estrutura própria. Mas chegando ao parlamento, eles se reagrupam em grandes grupos, né? em blocos, que tem que ter pelo menos 25 deputados, e fazer parte desses grupos significa, então, que força política aquilo representa. Quais seriam os grupos que nós teríamos a partir dessa legislatura? Nós teríamos esses novos grupos, pelo menos 3 grupos, os conservadores europeus, Nação e Liberdade, que é liderado pela Liga Italiana, e tem um terceiro grupo, democratas diretos, alguma coisa assim. Uhum. Mas a impressão que se tem, ou pelo menos a impressão dos analistas, é que a extrema-direita não vai conseguir uniformidade. Portanto, eles vão se subdividir na atuação, porque eles têm agendas distintas e pensamentos muito radicais, portanto, não vão compor a ponto de ser uma força hegemônica. Talvez tenha sido, como a professora falou, um movimento mais cultural. Queremos alguém que diga alguma coisa, que represente nossas angústias de falta de trabalho e de excesso de imigração, mas lá dentro acho que não muda muita coisa, não. Falando um pouco da Alemanha, não foi bem aquilo que a chanceler Angela Merkel previa em relação às eleições. Ela sofreu um pouquinho uma derrota ali parcial, né? Sim, né? Vindo de uma característica extrema-direita, o partido dela teve essa baixa, né, dentro das cadeiras, perdeu-se cadeiras, porém continua como majoritário dentro do bloco da Alemanha, a Hungria, a Áustria, eles são majoritários à extrema-direita nacionalista. Porém, perdeu-se alguns espaços ali entre os liberalistas, né, os liberais, por assim dizer, os verdes também da Alemanha, que conseguiram espaço... Ficaram em segundo lugar? Exato, conseguiram espaço pelas últimas manifestações ambientalistas, né, que tomaram conta da Europa nos últimos 2, 3 anos. Agora, mais perto do parlamento, com mais força, né, o movimento verde, né, e conseguiu-se aí uma maior expressão da bancada do lado oposto, né? Que aqui no Brasil nós diríamos a esquerda, mas lá a gente chama de liberais e ambientalistas, né? O que vai de encontro com a teoria capitalista da Alemanha, o que pode fazer com que as sessões do parlamento e as suas decisões, as legislações e os orçamentos que vão ser previstos lá tenham aí uma discussão mais ferrenha, apesar da extrema-direita ainda ter muita força. Nós tivemos o Tratado de Lisboa, que deu mais poderes ao parlamento, equilibrando forças com o Conselho de Ministros, né? Eu queria que o senhor contextualizasse um pouquinho esse jogo de força que tem ali entre o Conselho de Ministros, que representa os países membros, 28, por enquanto, né? Pode ser 27, e o parlamento com 751 cadeiras, mas no segundo bloco. A gente volta daqui a pouco. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje falamos das eleições no Parlamento Europeu e os reflexos para a União Europeia e para o mundo. O Tratado de Lisboa deu mais poderes ao Parlamento Europeu. Conta essa história para a gente. Essa história é a história de um conjunto de países que, em algum momento da sua história, tentou unificar suas economias, que é o Tratado de Roma, de 1957, que previa a Comunidade Europeia, que, no fundo, era uma comunidade econômica e que, portanto, previa livre circulação de bens e serviços e pessoas para fins econômicos. O Tratado de Maastricht, de 1992, estabeleceu uma cidadania europeia, que é o artigo B, o que soa curioso porque, geralmente, a cidadania decorre da nacionalidade e, portanto, se tem um bloco que não é um Estado, mas em que se possa exercer direitos políticos. E, para isso, se criou um parlamento e a divisão dos seus órgãos internos. O parlamento tinha uma força política mais simbólica, ainda que aprovasse diretivas e a regulamentação da União Europeia. Agora tem uma força mais de freios e contrapesos, com uma força do parlamento num Estado. Aprova ou não a indicação do comissário, do presidente da comissão, perdão, e, portanto, tem mais força política efetiva, o próprio controle do orçamento, que a professora falou. Uma lei, por exemplo, que tem o apoio do Conselho de Ministros só pode entrar em vigor se o parlamento também aceitar. É isso, doutor? Sim.
Sim, apesar de ter essa briga de forças aí, né, acredita-se que o parlamento vai ter um pouco mais de trabalho para ter as suas decisões e assim encontrar confronto com as decisões dos ministros, né? Uma situação curiosa é que fora do Parlamento Europeu soa até como impossível, que é o caso da extrema-direita italiana fazer parte de um bloco no parlamento com a esquerda e com o apoio da Rússia, com um viés pró-Rússia que está fora da comunidade por punição. Não é uma coisa sui generis isso? É polêmico, mas isso está dentro da agenda. A agenda é uma agenda de imigração, terrorismo e comércio. Essa é a agenda da extrema-direita. E Rússia, comércio, está dentro da agenda. O pensamento desses chamados eurocéticos é transformar de dentro para fora. Eles, durante muito tempo, quiseram brigar de fora. Não queremos, não gostamos, não concordamos. E agora eles chegaram a uma conclusão inteligente, de que estar dentro do parlamento significa vamos transformar por dentro. É possível isso? Significa, ao meu ver, tentar convencer o outro lado, né, de que o capitalismo é interessante, de que se aliar à Rússia é interessante. Significa aí uma retórica convencionista. Vamos ver se vai dar certo, né? Até porque o outro lado, ele tem ideias muito fortes e muito delimitadas também, voltadas para o cidadão, saindo um pouco da ideia política, né, como mundo entre Estados-membros, e o outro lado vê mais o cidadão europeu, preocupado com emissão de gás carbônico pelos carros, a punição das grandes empresas, né, com relação à poluição ambiental, o uso de plástico, né, também vai ser pautado dentro do parlamento, a proteção de dados na rede mundial da internet, né, de computadores. Inclusive com uma briga violenta com o Google, né? Eles não acreditam no sistema de indexação do material que é apresentado pelo Google. Eles acham que é um monopólio perigoso e querem criar alguma coisa própria que tenha características europeias com controle regional ali. Como é que o senhor vê isso, doutor? Se isso é possível ou não, se isso é bom ou não. Como o senhor quiser abordar. Como debate é ótimo. Como debate é ótimo. É uma empresa, e há essa discussão no direito internacional sobre se com o fim da percepção das nacionalidades, que também é uma construção do século XIX, se as pessoas estariam ligadas hoje em dia muito mais a empresas do que a países. Basta dizer, e eu disse isso aqui na Justiça em algum outro momento, que aquele ator francês, o Gérard Depardieu, hoje é russo, mas deixou de ser francês para ser belga. E depois de deixar de ser belga, é russo. Se tornou russo para não pagar imposto. Certo. Portanto, essa ideia romântica de estar vinculado a um país, ela é só uma ideia romântica. Então, talvez esse debate do Google seja esse debate sobre se uma empresa tem ou não o direito de monopolizar um sistema de informações e o sistema de indexação sem nenhum controle. Ainda para botar fogo nessa conversa, o próprio Facebook acaba lançando uma criptomoeda, né? A Libra. Na verdade, ele faz parte de um grupo de empresas, né? Aquela empresa, a Uber também faz parte disso, empresas operadoras de cartão de crédito, e vão lançar a moeda Libra, e o Facebook pretende lançar a dele, que seria a Calibra. Você mandaria mensagens e mandaria dinheiro, com a mesma facilidade. Possível isso? Tanto possível que as tecnologias estão cada vez mais à frente, né? Porém temerário, né? A gente tem o Instituto da Digital Surveillance, né? Que é a observação quanto aos nossos dados. Então, isso permite que empresas tenham domínios sobre conteúdo, ideias, cultura, história dos cidadãos em si e assim dos Estados-membros, né, do comportamento daquela comunidade, seja ela micro ou macro, e aí podendo influenciar na política, na geopolítica, na economia do bloco europeu, o que vai gerar um efeito borboleta aí por todo o mundo, né? Falando agora dos verdes, há uma tese de que esse crescimento é justificável pela chegada de eleitores jovens. Muitos atribuem a participação da Greta Thunberg, da Suécia, levantando aquela bandeira de Friday for Future, e que agora os verdes estão com um poder crescente na Europa, e podendo até influenciar o parlamento, sobretudo na Alemanha, onde eles ficaram em segundo,
E foram bem também na Inglaterra. O que nunca tinha se visto. Nunca tinha se visto isso, Sim. né? Que a extrema-direita era dominante, né, na Alemanha, né? Alemanha, Itália e França. E agora, perdão, professor, vence aí com os jovens, né? Como um chamado da população. Nós tivemos aí 51, há quem diga que foi 50,5% da população europeia votando, o que é a maior expressão dos últimos 20 anos do parlamento, né? Dos votos, das eleições. E a gente vê aí um chamado da população chamando para si a responsabilidade de votar e que aquelas decisões atendam às suas necessidades, os seus anseios, colocando partidos jovens, com pessoas jovens, para enfrentar a extrema-direita e o próprio centro. Doutor. Os verdes não são propriamente uma novidade, né? Desde os anos 1970 que os verdes são uma força política relevante na Alemanha e pelo menos nos últimos 20 anos, estiveram ali no parlamento com alguma força. O que eu acredito que tenha acontecido é uma nova percepção de fazer política verde e ela se deve por conta da agenda do aquecimento global e dessa percepção mais atual sobre problemas concretos do mundo atual. Mas eu não vejo o verde como uma chegada de algo desconhecido, não. A Europa já convive com os verdes, tanto internamente quanto no parlamento, já faz algum tempo. Sim. Há só uma nova onda com uma agenda atualizada. Eu não diria nem uma nova agenda. A agenda se atualizou. Mas no Parlamento Europeu é novo? Não, ela não é nova. Ela já estava ali dentro de alguns partidos, com algumas pontuações dentro das sessões. Com alguma força. É novo com força. Com força. Isso. Capaz de ter voz contra os nacionalistas, os populistas, né? E aí a gente vai ter um bom debate em respeito à democracia e amor ao debate. Tem também uma capilaridade, né? Eles se movimentam rápido, né? Como os verdes sempre foram uma força na Alemanha, pelo menos internamente, a Alemanha detém a maioria das cadeiras no parlamento, por conta do fato de ser o país mais populoso da Europa, eles sempre tiveram ali. Ainda que não declaradamente verdes, a agenda sempre existiu. O grande problema entre os ambientalistas e os verdes é que as ideias deles são muito radicais e eles exigem mudanças rápidas, o que não se pode ter, né? Na questão ambiental, a gente precisa de anos de implementação de legislação para que possa surtir verdadeiro efeito que eles querem. E eles realmente são muito capilarizados. Eles pensam tanto em lixo, animais, meio ambiente, flora e fauna. Então, eles são muito divergentes entre si. Porém, agora eles vêm com força, né, para poder enfrentar os grandes partidos e as grandes ideologias que já têm. Eu me lembro da Greta, da sueca, a menina de 16 anos, quando ela começou, ela tinha 14,5, quase 15 anos, e era sentada numa calçada com uma placa escrita em sueco. Depois de alguns meses, a placa já estava em inglês. Uhum. É um simbolismo curioso, porque aquilo foi para o mundo inteiro, viralizou. E as últimas manifestações em Londres, nesta agenda ambiental, acho que ocupou as ruas de Londres ali por uns 10 ou 12 dias. Um confronto, foi uma coisa bastante forte, às vésperas exatamente da eleição para o Parlamento Europeu. Por falar em Londres, tivemos a surpresa do partido, foi criado 3 meses antes do pleito e conseguiu bombar daquele jeito. Como é que o senhor vê isso, doutor? A dificuldade de efetivar o Brexit levou também à mesma estratégia dos eurocéticos. Se nós não conseguimos, numa negociação nacional com o bloco, vamos conseguir realizar a nossa agenda de dentro do bloco. E, portanto, um partido atuando dentro do bloco para votar o que interessa como desligamento do Reino Unido. O que só veio com o movimento dos cidadãos, né? Que se moveram para a votação. Movidos aí pela votação do Brexit, né? Pela movimentação política que eles estão tendo internas, e aí eles se movimentaram e resolveram sair de casa para votar, uma vez que o voto não é obrigatório e teve toda essa expressão. Em relação ao continente europeu, com essa agenda mais forçada para a salvação do planeta, né, para um lugar mais limpo para se viver. A própria Angela Merkel falou isso, temos que incluir isso na agenda, é necessário. E do outro lado do mundo, o presidente dos Estados Unidos
saindo do Tratado de Paris, achando que isso, na verdade, é uma bobagem. Agora, como é que... E agora temos esse acordo comercial, continente europeu, Japão e os Estados Unidos ali meio naquele jogo nebuloso de tarifas, etc. Como ficaria o mundo com o presidente da maior economia do planeta negando os principais aspectos da mudança climática, sobretudo para quem mora na Europa? Não é um jogo pesado isso? É um jogo pesado, mas não é um jogo que dure para sempre. E essa é a vantagem e é assim que o mundo se movimenta. Essas relações, ou pelo menos as que provocam verdadeiras mudanças, são aquelas mais perenes. Eu tenho a impressão que a percepção que o presidente norte-americano tem no mundo é de alguém um pouco mais radical e que passará. O mundo espera, com alguma atenção, ele vai passar. Que passe. Porque se não passar agora, passa em mais um mandato e 10 anos na história do mundo é um dia. É o que a gente vai ver a força entre capitalismo e o que o cidadão quer, né? O bem-estar. A gente vai ver aí esse embate e quem vai perdurar. Perfeito. Muito obrigado pela participação de vocês. Chegamos ao final. Muito obrigado. Voltem sempre. E agradeço também a você que nos acompanhou e veja a nossa programação no site da TV Justiça e também o nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.